Olá, essa é uma live onde eu vou te ensinar como você pode transformar a sua vida profissional através do sono infantil. E hoje nós vamos falar como você pode se destacar na área do cuidado materno-infantil. Isso mesmo. Vou te passar o passo a passo, tudo o que você precisa saber para você não ser somente mais uma profissional aí da área, né? Para que você consiga de fato ter destaque e ter autoridade aí na área do cuidado materno-infantil também, certo? Bom, para quem vai chegando, sejam muito bem-vindos. Então, o nosso tema de hoje é justamente esse, né? A gente vai falar sobre destaque, como se destacar na área do cuidado materno-infantil. Então, para que a gente comece aí essa aula que eu separei, eu fiz para vocês uma aula aqui com bastante conteúdo, então para que você não perca nada, pega aí papel e caneta, tá? Para que a gente consiga aproveitar bastante o que eu vou passar aqui para vocês hoje, ok? Bom, então sejam muito bem-vindos. Primeiro eu quero passar para vocês aí o que é de fato o mercado materno-infantil, né? Para que você consiga entender o que está por trás disso, como que tudo isso começou. Bom, para quem não sabe, tá? A área do cuidado materno-infantil, os trabalhos de consultoria com gestante, com mães, existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos e na Europa. Isso mesmo, lá já é bem consolidado. É muito consolidado mesmo, ao ponto de que quando a mulher engravida, os próprios médicos ali, quando ela começa o trabalho dela de pré-natal, ele já começa a indicar os profissionais para essas mães. Então, a maioria dos profissionais, eles já indicam as pessoas que trabalham na área do cuidado materno-infantil. Isso para trabalhar com o sono do bebê, cuidados com o recém-nascido, amamentação, enfim. Tudo que está envolvido nessa área. Então, lá fora, isso é bem consolidado, certo? E aqui no Brasil? Como que é isso? Bom, aqui no Brasil a gente está no mercado há mais ou menos 10 anos. Então não é muito tempo, é pouco tempo, né, no mercado aí da área de consultorias, enfim, comparado com outros mercados que a gente tem. Então 10 anos realmente não é muito tempo. E isso por quê? Porque muitas mulheres engravidam, inclusive uma cultura nossa isso, né? A nossa amiga engravida, a vizinha, seja lá quem for, você tá grávida, aí a gente segue o quê? A gente segue a experiência da nossa mãe, a experiência da nossa amiga, a experiência da nossa prima, da nossa sogra. Então a gente vai pegando todas as experiências de todo mundo e vai tentando compilar e fazer a nossa maternidade acontecer ali. E isso lá fora não acontece nos outros países. Nos outros países tem profissionais qualificados para fazer esse atendimento. E por quê? Porque precisa ser embasado, gente. Não dá pra gente usar experiências próprias, porque cada criança é de um jeito. Então, o que aconteceu com a sua mãe, que criou 2, 3, 4, 5, 6 filhos, não é exatamente o que vai acontecer com o seu filho. Então, é sim necessário ter um profissional ali que estudou para a área, que estudou aquilo ali, para que ele consiga dar a informação correta para a mãe, para que a mãe consiga de fato aplicar aquilo no seu dia a dia, entender as necessidades do seu filho, né? Por isso que a gente tem muitas mães, muitas famílias que ficam comparando os seus filhos, né? Ah, porque o filho do meu vizinho, porque o filho da minha amiga, porque não sei o quê, porque esse dorme, e o meu não dorme. Então, assim, a gente precisa parar com isso, entender que existem profissionais aí já hoje, graças a Deus que existem, né? E para ajudar essas famílias. Então, hoje lá fora é uma profissão muito consolidada, super indicada. No Brasil, a gente está aqui há 10 anos e a gente está entrando aí na área. A gente tem centenas de mulheres hoje trabalhando e atendendo famílias e, de certa forma, tiveram a sua vida profissional transformada através do sono infantil, através da área do cuidado materno-infantil, né? Justamente por ser algo inovador, algo diferente aí para essas mulheres. Então, elas acabam vendo uma oportunidade de negócio, de fato, trabalhar com outras mães e sendo bem remunerada e gerando qualidade de vida para essas outras famílias, né? Que faz toda a diferença, traz uma gratificação muito grande mesmo. Ou seja, dá pra gente ver que é uma excelente oportunidade, um excelente caminho aí para que você transforme a sua vida, né? Então, a gente está falando de uma área que está no Brasil há 10 anos, falta profissionais, porque está pouco tempo no mercado, e tem bebês nascendo o tempo todo. Então, você tem uma oportunidade muito grande de transformação aí, de fazer algo inovador e diferente na sua vida, né? E quando a gente vê as oportunidades, a gente precisa agarrar. Então, falando em mercado materno-infantil, é basicamente isso, tá? Há mais de 20 anos, isso existe na Europa, nos Estados Unidos, lá já é indicado por médicos, assim que a gestante fica sabendo, a mulher fica sabendo que está grávida, né? Os médicos eles já indicam os seus parceiros, os seus consultores, os seus profissionais e essa mãe já começa a entrar em contato para fazer essa assessoria, essas consultorias. E é o que a gente está trazendo, implementando aqui para o Brasil também, tá? Para que a gente não fique ouvindo os palpiteiros de plantão. Porque é aquilo que eu falei, a gente engravida, a primeira coisa que a gente tem é prima, irmã, cunhada, sogra, avó, todo mundo ali
falando o que você tem que fazer, do jeito que você tem que fazer, comparando o seu filho com o filho que elas tiveram e não funciona desse jeito. Isso só deixa a gente doida, tá? Para quem tá chegando, seja bem-vindo. Adriana Timon. Oi, Adri, tudo bem? Gente, Adriana é minha ex-cunhada. Beijo. Então, uma excelente oportunidade, isso ficou nítido, dá pra gente saber que dá pra gente transformar a nossa vida, aí sim, através dessa profissão. Bom, e aí como que surgiu essa ideia, né, Dani? Então tá bom, lá nos Estados Unidos, Europa, isso tinha muito tempo, como que você chegou no Brasil? Né? Como surgiu tudo isso? Eu vou contar resumidamente, bem resumidamente mesmo aqui pra vocês a história de como que eu trouxe isso pra cá, tá? Porque sim, gente, fui eu que trouxe, tá? A primeira, tenho muito orgulho de falar que eu fui a primeira a trazer para o Brasil, tá bom? A primeira a capacitar mulheres a fazerem o mesmo trabalho que eu faço. E, enfim, tenho muito orgulho disso e vou contar para vocês como que aconteceu tudo isso. Eu trabalhava na área de pesquisa clínica, uma área totalmente diferente. E as minhas amigas do trabalho começaram a engravidar. E eu, do grupo, eu era a única que tinha filho, já tinha 2 filhos. E então elas começaram a engravidar e tudo que elas precisavam, elas perguntavam pra mim. Desde dica de enxoval, o que comprar, o que não comprar, como é que faz um chá de bebê, enfim. Tudo que vocês imaginarem era pra mim que elas perguntavam. E eu dava essa meio que consultoria através da minha experiência como mãe. Não tinha nada técnico estudado, assim, né? Então eu ia passando a minha experiência de mãe ali. E adorava fazer isso, gente. Como eu adorava falar de maternidade. Nossa senhora, eu ficava muito feliz. E eu não ajudava com uma dica ou outra. Eu pegava na mão delas mesmo e fazia o cronograma gestacional inteiro. A gestação inteira delas. E aí, um dia uma dessas minhas amigas engravidaram, uma outra amiga engravidou. A gente ainda brincava e falava na época que a água do escritório tinha alguma coisa. Porque, tipo, em 6 meses, 4 ou 5 engravidaram. Na mesma época, assim. E uma delas engravidou e chegou pra mim um dia e falou assim: Dani, eu quero saber quanto você cobra pra fazer isso. Porque eu vi que você ajudou a fulana, mas eu quero saber quanto custa. Aí eu falei: gente, quanto custa? Eu falei: não. Como assim? Não custa nada. Eu fiz pra elas, vou fazer pra você também. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei: gente, será que alguém pagaria por isso? Não, alguém pagaria pra ter alguém pra falar o que comprar, o que não comprar, o que fazer? Aí, enfim, eu corri naquele mesmo dia pro Google lá e fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que nos Estados Unidos e na Europa isso era uma profissão e que tinha um curso e tarará. Eu falei: gente, eu vou fazer esse curso, vou ver o que é isso. Fui lá, fiz o curso e resolvi abraçar a causa aí. Descobri que no Brasil não tinha e falei: gente, vai ser um desafio enorme porque eu vou ser sozinha pra fazer isso, mas vamos pra cima. Né? Vamos fazer, a gente tem que tentar, não dá pra não tentar. Poderia dar errado? Poderia, mas se eu não tentasse, eu perderia a chance de fazer dar certo. Então eu resolvi tentar. E aí eu fui fazendo em paralelo ali, junto com o trabalho que eu tinha, enfim. Me planejei, me organizei, comecei a atender essas famílias. Comecei anunciando pras minhas amigas, obviamente, coloquei na revistinha do bairro, né? Esse tipo de serviço também, recebi uma ligação ou outra, comecei a fechar um cliente aqui, outro ali. O que acontece é que esses bebês nasceram. Eu atendi essas mães, ficava com elas aí o tempo todo, a gestação toda, e os bebês nasciam, e aí elas me ligavam falando: Dani, ele não tá mamando, o que eu faço? E aí eu vi uma oportunidade de estudar a amamentação e também fazer atendimento no pós-parto com a consultoria de amamentação. E aí fui estudar amamentação. Aí comecei a colocar os bebês pra mamar. E aí essas mães me ligavam, depois eles falavam: Dani, ele já tá mamando, mas não tá dormindo. Eu falei: gente, então agora vamos estudar esse tal desse sono aí pra ver o que é isso. E aí fui estudar sono. E, gente, e aí foi. As oportunidades foram chegando, eu fui agarrando, tá? E isso é muito importante. A gente agarrar as oportunidades. Então, assim, ver uma coisa nova, uma coisa que você quer, e, tipo, correr e fazer naquela hora, não deixar pra depois, tá? Então, foi assim que, de fato, surgiu a ideia de trazer esse mercado pro Brasil, né? Um mercado que tava bem parado, que não era explorado por ninguém e de grande potência. Por que de grande potência? Porque a gente tem bebês nascendo o tempo todo, né? Tem mulheres grávidas o tempo todo e não tem ninguém profissionalmente para atender essas mulheres. Quem que tá atendendo? Obviamente, no pré-natal, o médico, né? O ginecologista e obstetra, o pediatra depois, mas a assistência durante a gestação a gente não tinha. Então, a gente tem um mercado aí muito grande para ser explorado, tá? Então, a ideia surgiu desse jeito, tá? Só pra vocês entenderem o comecinho, foi assim que surgiu tudo. E aí, como que a gente se destaca, então, né? Lembra que eu falei pra vocês que eu separei um conteúdo aqui pra vocês e eu tenho 11 passos do que você precisa fazer pra se destacar na área do cuidado materno-infantil,
tá bom? Então, como são 11 passos, você precisa pegar papel e caneta para você anotar, porque você não vai lembrar depois, tá bom? Então, ó, 10 segundinhos aí para você pegar papel e caneta e escrever o que eu vou passar aqui para vocês, que eu separei aqui, ó, e vou passar para vocês os 11 passos. Anota, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro passo para que você consiga se destacar na área do cuidado materno-infantil. Primeiro passo, estude e invista em você, tá? Ai, Dani, sério? Sério, você tem que estudar. Como é que você vai prestar um serviço se você não estudou a parte técnica, se você não tem? Então, o primeiro passo é estudar. Dani, quero sim trabalhar na área, ou já estou na área e não consigo me destacar, então vamos estudar mais, né? Estuda, tenha conhecimento técnico. Então, esse é o nosso item número 1. Número 2, estabeleça metas. Então, você precisa ter meta, gente. Não adianta a gente falar assim, ah, mas eu tenho meta. Qual que é a data da sua meta? Qual é a sua meta e para quando que você vai ter que finalizar aquilo ali? Isso é ter meta, né? Eu lembro que um exemplo de meta aqui para você, quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, eu não podia largar o meu emprego CLT que eu tinha de uma hora para outra. Eu não podia, porque aquele salário fazia grande diferença dentro da minha vida financeira ali com a minha família. Então eu tive que eu fiz uma meta para mim, eu criei um plano para mim, falei assim, bom, a minha meta é daqui 2 anos estar somente fazendo o trabalho da área do cuidado materno-infantil. Então, para isso eu vou me planejar. E eu botei uma meta, que era uma data mesmo, era 31 de outubro de 2014. Eu falei, vai ser o meu último dia. Então, eu vou me programar até lá para poder fazer isso acontecer. Então, eu estabeleço uma meta para você e corra atrás dela. E meta não se muda a data, não, tá? É aquilo ali mesmo. Então, se esforce para fazer acontecer. Seja proativa, essa é a número 3. Proatividade é muito importante. Talvez você fale assim, ai, Dani, mas tudo isso que você tá falando, eu já sei. Você já sabe, mas você não fez. Então, escuta agora o que eu tô falando, anota no papel, tá? Inclusive, anotar no papel que eu estou falando aqui agora é um ato de ser proativa, tá? Já pega e já faça. Se você não pegou o papel e a caneta ainda, volta lá e pega, tá? Primeiro, estude e invista em você. 2, estabeleça metas. 3, seja proativa. Não deixa pra depois. Tem que fazer agora. Quer ser um destaque? Quer ser valorizado? Você tem que ser diferente dos outros profissionais que estão por aí. Tá? Desses que estão parados de fato. Gente, faça networking, faça parcerias. É muito importante ter mais pessoas com você. Então, vai fazer network, vai para os eventos onde tem gestante, onde tem médicos, onde tem profissionais aí que atuam com gestantes, com mães. Né? Troca cartão, fala do seu trabalho, fala o que você faz, como você faz, busca parceria com essas pessoas. Isso vai fazer com que você tenha um destaque, porque você vai ser vista em vários lugares. Então, as pessoas vão lembrar de você e quando alguém tiver uma roda de conversa, falar alguma coisa, uma vez eu conheci uma consultora de sono, uma vez não sei o que, uma vez não sei o que. O nome dela é tal, não sei o que, procura aí no Instagram, vem no Facebook. E aí você vai conseguindo trabalhar essa questão aí de ser mais vista, de ser conhecida e de fato ter um destaque, tá? E tudo isso para quê? Para que você tenha transformação na sua vida profissional, tá? Fique de olho nas tendências do mercado. Isso é muito importante. Então, hoje você trabalha na área do cuidado materno-infantil, ok, você é consultora de sono, ou você está planejando em ser também, né? O que você vai precisar fazer? Você precisa estar de olho nas tendências, você precisa saber o que está acontecendo por aí. Não adianta você estudar e ficar parada, né? Vou estudar no meu tempo livre, eu vou ficar de boa ali parada. Não, gente, vai ver as tendências, vai ver o que está acontecendo. Tem muita coisa atualizando o tempo todo. Inclusive, até, gente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Item de enxoval. Carrinhos de bebês novos que saíram, puricultura leve, puricultura pesada. Você sabe o que é isso? Dentro do enxoval do bebê, o que é puricultura leve, o que é puricultura pesada? Você não sabe? Então já fica aí para você estudar, tá? Para você ver que são termos que são usados pelos profissionais que trabalham na área. Então você precisa saber o que está acontecendo por aí. Não dá para ficar parado. Quer ser destaque? Você tem que saber o que está acontecendo por aí, tá? Esteja sempre disposta e aprender coisas novas. Então, assim, por mais que você já esteja na área, que você esteja entrando, e o seu foco seja, por exemplo, meu foco é a consultoria do sono, tá? Eu quero fazer isso, vou focar simplesmente 100% só nisso. Gente, não precisa focar só nisso. Você pode aprender outras coisas, obviamente, talvez esse seja o seu carro-chefe, mas você precisa estar disposta a aprender coisas novas, tá? E tá sempre se atualizando, isso é muito importante. Esteja disposta a isso, tá? A entender que você vai ter que estudar muito,
tá? E o tempo todo porque tá sempre atualizando. E dessa forma, em qualquer roda de conversa que você parar, você com profissionais dessa área, você vai conseguir entender um pouquinho de cada coisa. E isso é muito bom, tá? Isso faz com que as pessoas vejam você como um destaque. Caramba, ela sabe de tudo que a gente tá falando, ela tem uma ideia de tudo, né? Ela sabe disso, ela sabe daquilo. Isso faz com que você se torne um destaque. Agora imagina você numa roda de conversa, onde as pessoas estão falando, sei lá, do carrinho novo que chegou, que é tendência, que tá no Brasil agora, e você assim, carrinho o quê? Não sei. Aí você fala assim, o carrinho eu vi, gente, eu li lá na internet, eu vi, não sei o que e tal, eu fui numa loja fazer uma visita e eu vi o carrinho realmente, é isso, aquilo, né? Então, assim, esteja disposta a estudar e aprender cada vez mais, tá bom? O número 7. Saiba e aprenda a se comunicar com o seu cliente. Melhore o vocabulário e escrita. Gente, por que eu coloco melhore o vocabulário e a escrita? A gente tem uma mania na internet, né, no digital, de escrever tudo abreviado. Então, você vira VC, né? Mesmo vira MSM. Sim, agora é SS, né? A gente vai se comunicando desse jeito. E a gente não deve fazer isso com os nossos clientes, tá? Você precisa ser destaque para o seu cliente também. Então, imagina um cliente que vai conversar, vai fazer uma cotação com 2 profissionais, e aí um profissional está conversando com ele cheio de abreviações, cheio de gíria, escrevendo errado, com vocabulário não com vocabulário rico. O que acontece ali? Aí ela vai cair no outro, que está escrevendo tudo bonitinho, que tem as palavras corretas para usar, que tem pontuação, que tem acento. Gente, a probabilidade dela fechar com quem se comunicou melhor ali com ela é muito maior, né? Então, esse negócio de você de não ser um N só, essas coisinhas assim, gente, vai falar isso com o seu colega, com a sua amiga. A gente devia até parar de fazer isso, tá? A gente que é adulto, profissional, não devia nem costumar a fazer isso. Mas se você já tem esse hábito de fazer, ok, mas faça com as pessoas do seu convívio íntimo ali, e não com o seu cliente. E talvez você pode estar achando que o que eu tô falando é besteira, mas não é, tá? Se coloca no lugar do cliente, uma empresa, prestação de serviço, que começa a escrever para você com gírias, com abreviações, enfim, a pontuação não tá correta, a acentuação também não, então não é legal, tá? Então aqui você precisa aprender a se comunicar melhor com o seu cliente, ter um vocabulário bem legal e a escrita também, tá? Isso é muito importante, isso traz um destaque para você. A forma com que você se comunica com o seu cliente faz toda a diferença, tá? E vai ser a forma com que você se comunica também com outros profissionais, com outros parceiros. Eles vão te olhar com outros olhos. Pode ter certeza disso. Conheça a dor do seu cliente e, de fato, trabalhe para solucionar e não somente vender o seu serviço, tá? Então, obviamente, eu quero vender o meu serviço. Eu sei que você quer vender o seu também, né? A gente tá aqui justamente para vender o nosso serviço. Quando a gente vai para a internet, quando a gente estuda, a gente vai, enfim, se capacitar aí para fazer atendimentos, é para a gente ter cliente, né? Então, eu quero vender? Quero vender. Mas não necessariamente... eu quero só vender, eu quero que esse cliente tenha resultado, eu preciso que ele tenha resultado, até mesmo porque ele tendo o resultado, ele vai me indicar para outros clientes, e para isso eu preciso solucionar a dor dele. Então eu preciso entender qual que é a dor do meu cliente, tá? Qual que é a dor do seu cliente para a consultoria do sono infantil. Faz uma listinha aí de 5 tópicos que você acredita que seja a dor do seu cliente, e vamos trabalhar em cima dessa dor para solucionar esse problema, né? Então, eu me tornando um destaque com o meu cliente, eu transformo a minha vida profissional também, né? Eu me sinto mais valorizada, eu consigo o destaque que eu quero, mas para isso eu preciso solucionar a dor dele. Não adianta só eu vender um serviço, né? Eu preciso entender a dor do meu cliente para solucionar. Agora, se eu não entendo a dor dele, eu disparo lá um monte de serviço para vender e não sei o que está acontecendo ali com a dor daquele cliente, dificilmente eu vou ter um destaque, dificilmente eu vou ter minha vida transformada profissionalmente. Porque você só mais uma ali. Então, entrou na área do cuidado materno-infantil, vai trabalhar na área do cuidado materno-infantil. Vamos entender a dor dessa família? Vamos ver qual que é o serviço que eu vou fazer. Vou fazer a consultoria do sono infantil. Deixa eu entender qual que é a dor dessa família. Deixa eu trabalhar em cima dessa dor e solucionar esse problema. Deixa eu fazer essa mãe sair daqui com mais qualidade de vida. Essa família inteira com mais qualidade de vida, né? E aí eu vou solucionar a dor desse cliente. Eu vou melhorar para ele. E automaticamente, consequentemente, eu me destaco. Porque eu entreguei para ele ali, de fato, o que eu prometi para ele que eu ia fazer, né? E eu fui trabalhar na dor dele para tirar essa dor
e trazer para ele o benefício que ele tanto precisa. Ali no caso, a gente está falando da consultoria do sono infantil, que é de fato fazer com que a família inteira durma bem, tá? Porque privação do sono é muito cruel mesmo. Gente, item 9, peça feedback. Muito importante pedir feedback, tá bom? Fez o seu atendimento, pede feedback pro cliente, vai lá naqueles links que tem no Google mesmo, faz um Google Forms ali, pede para ele preencher lá, pode fazer de forma bem fácil para ele, né? Coloca as bolinhas se gostou, se não gostou, pode deixar um comentário, alguma coisa assim, pede o feedback pro seu cliente. É o feedback do nosso cliente faz com que a gente melhore os pontos que não estão tão bons, porque a gente às vezes acha que tá tudo maravilhoso, a gente tá fazendo o nosso melhor, mas às vezes não está. Se você não pede feedback, não tem como saber. Você vai continuar fazendo algo que não tá tão legal e aí você não tem destaque, né? Porque você não tá conseguindo enxergar o que não tá funcionando. Então, peça feedback para os seus clientes. O feedback é muito importante, tá? Cuide das suas redes de contato. Então, falei para vocês lá no comecinho, né, que foi no nosso item 4, fazer networking, parcerias. E agora eu falo, cuide dessa rede de contato. Fez as parcerias, fez network, conheceu gente nova, cuida dessa rede, gente, de contato, desses parceiros, né? Manda mensagem, mostra que você tá ali, indica um possível cliente para eles ou não. Sua rede de contato também são seus clientes, né? Então, você precisa cuidar dessa rede dos seus clientes. Coloca para eles ali informações também, referente a alguma postagem que você vai fazer, avisa eles, vou fazer uma live no dia tal, se você puder apareça, vou falar sobre tal assunto. Então faça aí de fato cuide dessa rede de contatos. É muito importante, tanto a rede de contato com o seu cliente, quanto a rede de contato que você tem com os seus parceiros, pessoas que você já fez networking. De nada adianta a gente conhecer um monte de gente se a gente não cuidar dessa rede. A gente não consegue se destacar, porque a gente acaba ficando no limbo ali, a gente fica esquecido, né? E eu quero o quê? Eu quero ter um destaque na minha área. Então eu preciso estar o tempo todo em movimento. Eu preciso estar o tempo todo cuidando desses contatos que eu tenho. Esteja presente em todas as plataformas também. Então eu falo bastante aqui sobre a gente estar na internet, no digital, porque o nosso possível cliente está aqui dentro, né? Então, para eu captar o meu cliente, eu preciso estar em todas as plataformas. Para que eu tenha destaque, eu preciso estar em todas as plataformas. Por quê? Porque eu vou estar em todos os lugares e eu vou ter pessoas me vendo em todos os lugares. Então, eu vou estar no Instagram, eu vou estar no Facebook, eu vou estar no TikTok, eu vou estar no LinkedIn, eu vou estar no Twitter, né? Onde tiver plataformas ali, eu preciso estar presente, tá bom? Para que justamente esse cliente consiga me encontrar em qualquer lugar que ele estiver. Se um dia alguém falar o meu nome, Dani Koga, a pessoa vai digitar ali no Google e vai aparecer a primeira página só de coisas minhas, né? Então você começa a se tornar um destaque, você começa a ser valorizado através de também você estar presente em todos esses lugares. E você fazendo esses 11 itens que eu falei, obviamente, com certeza você vai ter a sua vida profissional transformada através do sono infantil aí. Tá? Então isso é muito legal. Então você pegou papel e caneta, você anotou os 11 itens que eu passei? Espero que você tenha anotado, hein? Bom, e como ser valorizada então? Então a gente falou aqui sobre destaque, como se destacar, mas como que a gente faz então para ser valorizado agora? Bom, existem 2 tipos de formas de você ser valorizada. A primeira é pelos seus clientes. Então, entregue um excelente atendimento e cumpra a sua promessa para o seu cliente. E você vai ser muito valorizada por ele. Tá? Segundo, ser valorizada por outros profissionais da área. E o que é isso? É você de fato ser inspiração para esses outros profissionais. Então, vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, vamos falar do item 1, que é o cliente, né? Como ser valorizado por este cliente. Então, por exemplo, quando você escuta o cliente falando assim para você, nossa, Dani, eu valorizo muito o seu trabalho, realmente você fez um ótimo atendimento e hoje todo mundo dorme bem aqui em casa, super indico você para um monte de gente. Gente, fui valorizada, né? Contratou o meu serviço, entreguei, fiz o meu melhor, cumpri a minha promessa, ok. Segundo ponto, por ser valorizada por outros profissionais. E como que isso acontece na sua vida? Quando outros profissionais, quando outras pessoas chegam pra você e falam assim pra você, nossa, eu adoro o jeito que você trabalha, Dani, eu me inspiro muito em você e eu quero um dia poder chegar lá. Gente, isso é um outro tipo de valorização. Então, eu preciso ter destaque, eu preciso e quero ter destaque, eu preciso ser valorizada e quero ser valorizada pelo meu cliente e pelos meus colegas de trabalho. Né? E aí tudo bem, Dani, legal, também quero, o que eu preciso fazer? Né? Como que eu chego a esse ponto de conseguir essa valorização desses clientes e a valorização aí desses profissionais, desses meus colegas de trabalho? O que eu preciso fazer?
Então vamos lá, se papel e caneta tá aí na sua mão, continua anotando que eu vou passar 5 passos aqui para você ter a valorização dos seus clientes, tá bom? O que você precisa fazer para chegar a esse ponto, tá? Dos clientes valorizarem o seu trabalho, te indicarem para outros clientes ao ponto de ninguém nem perguntar quanto é. É tipo assim, eu quero pagar. Isso acontece muito. A gente receber orçamento, a mãe fala assim, olha, eu quero fazer uma consultoria de sono infantil, como é que eu faço o pagamento? Né? Ah, ó, o valor é tanto. Não, tá bom, eu vou fazer o pagamento nessa conta. Por quê? Porque a valorização foi tão grande para o cliente que eu atendi que quando ele passou por indicação, ele já vendeu o meu serviço ali. Né? Então, o que eu preciso fazer para isso? Então, pega papel e caneta aí para você anotar os 5 passos. Primeiro passo, gente, esteja sempre atualizado, estude para se sentir seguro. Então, eu falei para vocês lá no comecinho, né? Que para você se destacar, você precisa estudar. E o estudar, ter a parte técnica todinha ali, vai fazer com que você se sinta mais seguro. Então, precisa. Porque se você não se sente seguro, você não consegue fazer um bom atendimento. Essa mãe vai te fazer perguntas e você não vai ter respostas para dar. E não funciona desse jeito. Tá? Você vendeu o serviço, vá de consultoria do sono lá, você tem que entender tudo de sono. Então, assim, estude, tá? Estude bastante para que você se sinta seguro, esteja atualizado. Número 2, faça um bom atendimento, entregue tudo que você tem. Gente, faça um ótimo atendimento, um excelente atendimento. Se coloque no lugar do cliente. Se você fosse a mãe contratando o seu serviço, o que você gostaria de ver? Então, se coloca no lugar do cliente, não tem como dar errado. Tá? Quando você se coloca no lugar do cliente, não tem como dar errado. Porque aí você sabe exatamente o que você quer. Então, entregue o seu melhor para o seu cliente. Entregue tudo o que você tem. Tá? Tudo que você tem. E aí você vai ver o seu cliente reconhecendo e valorizando o seu trabalho. Seja pontual também com seus clientes. Quando eu falo de pontualidade, o que eu tô querendo dizer aqui? É a pontualidade de relógio mesmo, gente. É aquela lá que você marcou o seu atendimento para começar às 9h, atenda a mãe às 9h. Esse negócio de, vou atrasar 15 minutinhos, esquece, isso não é legal. Você tá lidando com uma mãe que tá com um bebê pequeno, que às vezes ela tem outro filho, que ela tem coisas para fazer. É péssimo, é falta de respeito você atrasar a agenda. E a mãe valoriza muito isso, principalmente na hora de te indicar. Então, se você marcou 9, ao invés de mandar mensagem para ela e falar assim, vou atrasar 15 minutos, chega 15 minutos antes. Já esteja 15 minutos antes lá, pronta para atender essa mãe. Seja pontual. E por que eu falo isso? Porque eu recebo muitos feedbacks dos meus clientes que falam, Dani, nunca atrasou, super pontual, super acessível, enfim. Então, gente, seja pontual com os seus clientes. Se ela atrasa, é uma coisa. E é horrível, não é? Quando você marca com alguém, a pessoa atrasa. Então, por que você vai ficar atrasando? E já atendi mães que vieram de outras consultorias e que falavam, Dani, não dava, a gente marcava uma coisa, atrasava, você viu uma desculpa, cancelava aqui, outra ali, atrasava tudo que eu tava fazendo. Então, seja pontual, tá bom? Seja acessível às mães e famílias. Então, a gente não trabalha vendendo qualquer coisa, a gente trabalha com um serviço na área do cuidado materno-infantil, que é muito especial. A gente tá ali muitas vezes dentro daquela casa. Quando eu falo dentro da casa, não necessariamente fisicamente, mas a gente tá dentro da rotina daquela família, entendendo tudo o que tá acontecendo ali dentro. Né? Então eu preciso ser acessível a essa família. Já que eles abriram tanto para mim, eu preciso estar acessível para eles. Então, assim, número de WhatsApp tem que dar, tem que fazer a sua agenda funcionar para que você consiga dar assistência a essas famílias, tá bom? Isso tudo vai fazer com que você seja valorizado. E faça um pós-venda. Então, vendi, já fiz a minha consultoria, já fiz, já atendi, já acabou, tchau, chega, não vou falar mais? De maneira alguma. Eu quero ser valorizado, então vamos ver na hora de fazer a anamnese. Lá você tem a data do aniversário da criança, manda um feliz aniversário quando for o mêsversário, né? Que a gente tem bastante agora, fica comemorando todo mês. Manda um oi de vez em quando pra perguntar se o neném tá bem, se tá tudo bem, se ela tá precisando de alguma coisa, se tem alguma coisa que você possa fazer, porque às vezes ela tá precisando até de uma indicação de algum outro profissional. O pós-venda faz toda a diferença para você ser valorizado, tá bom? Para que você tenha um destaque. E todos esses 5 itens que eu passei para você aqui, se você seguir, você vai ter a transformação na sua vida profissional que você precisa, tá bom? Então, o primeiro item, só relembrando, esteja sempre atualizado, faça um bom atendimento, seja pontual, seja acessível com os seus clientes e faça um pós-venda. Tá, Dani, você falou para mim aí agora os 5 pontos para que eu seja valorizada pelos meus clientes. Mas e os 5 pontos para que eu seja valorizado pelos profissionais, pelas outras pessoas que estão à minha volta? Porque eu também quero isso, né? Vou passar para você aqui, então continua anotando aí. Vamos lá ver qual que é o nosso item número 1 para que a gente seja valorizado
por outros profissionais que estão na área também. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é se juntar a eles, né? Junte-se a esses profissionais para mostrar a forma que você trabalha. Dani, mas por que eu tenho que falar para essas pessoas como que eu trabalho, como que é o meu atendimento? Ah, gente, porque numa roda de conversa, a hora que alguém tocar no seu nome, alguém vai falar assim, olha, mas a Dani, ela trabalha assim, 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 eu conheço o trabalho dela, eu sei também. É verdade, ela faz isso, ela faz aquilo. Ou quando alguém falar algo que não seja legal sobre você, a Dani, ela faz isso, isso e isso aqui. E é uma mentira, porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Vai ter alguém lá para falar assim, não é assim não. Eu conheço o trabalho dela e ela não faz desse jeito, tá? Então, para que eu seja valorizado, eu preciso ter pessoas falando sobre mim, pessoas que saibam como eu trabalho, o que eu faço, porque o meu nome começa a ser falado por muitas pessoas. E aí os outros profissionais começam a valorizar, falando, cara, essa moça é legal, hein? Ó, todo mundo conhece, todo mundo fala. É uma pessoa bacana, né? O próximo, não tenha cabeça pequena e medo da concorrência. O que acontece bastante com muita gente. Junte-se a ela e faça barulho. Então imagina aí, quantas consultoras do sono a gente tem para quantos bebês nascendo. Tá faltando profissionais. Então a gente sabe que a gente tem poucos profissionais no mercado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso de fato aí fazer barulho, não posso ter medo da concorrência, eu preciso me juntar com esses profissionais para mostrar que a consultoria do sono, por exemplo, existe, que o trabalho na área do cuidado materno-infantil, ele existe, né? Então imagina você estar dentro de um buraco, caída ali sozinha gritando. Agora imagina você dentro de um buraco ali com 100 pessoas gritando com você. Quem vai fazer mais barulho? Eu sozinho ou eu com 100 pessoas? Eu com 100 pessoas, obviamente. Eu vou chamar mais atenção. Então, junte-se com outros profissionais, né? Pegue aí quem você diz que é concorrente, que você quer se esquivar, quer fugir, que acha que vai ser um problema pra você, que não vai ser um problema pra você, porque tem bebês nascendo a todo momento, são 7.000 bebês nascendo por dia, não dá conta de atender todo mundo, tá bom? Junte-se a esses profissionais pra fazer barulho, tá? Pra mostrar que você existe, como o seu trabalho é feito, e você vai trabalhar em cima dessa valorização aí que a gente tá falando aqui pra você. Tá bom? Em busca, obviamente, da sua transformação aí. Fique atento também aos novos profissionais que vão chegando no mercado e dê boas-vindas para eles. Tá? Então, assim, você viu que tá um perfil novo lá no Instagram, alguém novo começou a trabalhar há pouco tempo, vai lá, dá boas-vindas para esse profissional. Esse cara que tá chegando agora vai falar assim, caramba, olha que legal essa moça, já tá no mercado, já veio me dar boas-vindas, nossa, muito legal ela, né? E aí, você começa a ser valorizado já por essa pessoa, que você deu boas-vindas para ela. Certo? Que você tá disposta ali a ajudá-la com o que ela precisar também. E aí é mais uma pessoa falando de você. Então, não tenha medo de concorrência, tá bom? E fique atento a esses profissionais que vão chegando. Fica de olho na internet para ver quem tá chegando na área do cuidado materno-infantil ali, para você ir dando boas-vindas para essas pessoas, se aproximando e aumentando a sua rede de contatos. O seu networking, que eu falei que ali é muito importante também. E quando eu falo de boas-vindas para os novatos, o nosso item 4 é se apresente para os mais antigos. Então vai lá, você está fazendo a sua pesquisa na internet, você vai lá nos profissionais que são mais antigos e se apresenta. Olha, eu acabei de fazer um curso, eu acabei de me formar e eu quero me apresentar para você, né? O meu trabalho é esse, eu tô fazendo isso, tô seguindo você aqui e tal, vou ficar muito feliz se você me seguir de volta, qualquer coisa que você precisar, tô aqui. É mais uma pessoa que vai te olhar diferente, vai falar, nossa, que legal essa moça, né? E aí, vai começar a te seguir. Quando alguém falar de profissionais da área, o seu nome provavelmente em algum momento será citado, né? E as pessoas vão começar a sentir que você tem valor, porque onde elas vão, elas encontram algo seu ali, certo? E o item 5, que é o último, fique atento às marcas, lojistas, empresas, enfim, que trabalham na área do cuidado materno-infantil, obviamente, para que você esteja atualizada a todas as tendências. Então, uma loja de roupa, produtos, igual eu falei lá no comecinho. É muito importante que você saiba o que o mercado tá girando e o que tá acontecendo por aí. Saiu uma marca nova, saiu uma coisa nova, um produto novo, uma fralda, tarará. Você tá na área do cuidado materno-infantil. Você trabalha com sono do bebê? Ok. Mas você precisa saber quais são as tendências e o que tá acontecendo. E isso vai fazer que quando você estiver numa roda de conversa com outros profissionais da área, né? Você consiga dialogar, conversar e mostrar que você tem conhecimento, que você sabe o que você está fazendo. E as pessoas valorizam você. Então, aqui eu passei para vocês 5 itens, tá?
de como ser valorizado pelos seus clientes e como ser valorizado pelos seus colegas de trabalho por outros profissionais. E, gente, seguindo aqueles 11 itens que eu passei, mais esses 10 aqui agora, você tem tudo para ter a sua vida profissional transformada através do sono infantil, sendo um destaque na área e sendo reconhecida e valorizada. Melhor de tudo isso, gente, remuneração. Você ainda vai ganhar, né? E vai ganhar muito bem para isso e vai transformar a vida aí de centenas de famílias, certo? Eu tenho certeza que seguindo tudo isso que eu falei para vocês, não tem como dar errado, tá? Deu certo para mim, deu certo para centenas de outras pessoas que eu já capacitei, que estão aí trabalhando no mercado, e tem tudo para dar certo para você. Então eu tô te passando o que você precisa fazer, e aí você precisa fazer a sua parte e começar a fazer, tá bom? Então foram 11 itens que eu passei, depois eu passei mais 5 e mais 5. Vou colocar tudo isso em prática, hein? E aí você tá falando assim, tá, Dani, você passou tudo isso, esse monte de coisa, mas eu começo por onde? Né? Muita informação, fiquei perdido. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é estudar o mercado. Eu sempre falo aqui pra vocês, fez pesquisa de mercado? Estuda o mercado que você tá. Por que eu preciso estudar o mercado? Pra conseguir me incluir dentro dele, pra saber o que tá acontecendo, né? E me sentir parte desse mercado. Quando alguém falar sobre ele, eu ter propriedade pra falar sobre esse mercado, né? Porque eu estudei sobre ele. O segundo é buscar um profissional ao qual você tenha referência. Então, é sempre bom a gente ter alguém como referência, alguém que a gente se inspira. Pega aquela pessoa, gruda nela ali e vai fazendo as coisas que ela tá te passando orientação pra fazer. Se você vê sucesso nela, gruda nela e faz. E quando eu falo pra fazer isso, é uma pessoa só, porque às vezes você tem 5 pessoas de inspiração e trabalham em linhas diferentes e você fica perdido. Então, escolhe uma pessoa, foca ali e segue aquilo ali, tá? Então, já faça a sua pesquisa de mercado, estude bem o mercado e já pegue uma pessoa que você gosta ali para que você consiga seguir as orientações dela ali. Terceiro, gente, fazer cursos, né? Para que você tenha aí conhecimento técnico. Sem o conhecimento técnico não adianta, você não vai conseguir. O quarto é você não desistir nas primeiras dificuldades que vão aparecer no caminho, tá? E elas vão aparecer. Apareceram para mim, aparecem para mim até hoje, aparecem para um monte de gente. Então, não desista nas dificuldades que vão chegar no caminho. Se você não sabe fazer uma coisa, vai lá e aprenda a fazer. É simples assim. Não sei fazer isso, não vou fazer, vou ficar aqui melindrando, não vou fazer, não vai acontecer. Para. Aprenda a fazer. Você não sabe fazer, aprende a fazer. Você é capaz de aprender qualquer coisa. Só que você precisa querer. Você é adulta, ninguém vai fazer por você. Tá? Então você não sabe fazer uma coisa, ok, não tem problema não saber fazer. O problema é não saber fazer e ficar sentada. Tá? Então assim, não sei fazer, mas eu vou aprender a fazer isso aqui. Então não sabe, aprenda a fazer. E o quinto é pare de se comparar com pessoas que estão no mercado há mais tempo. Tem gente que já entra pro mercado, ou tá pensando em entrar pro mercado, já pensando que em 2 meses eu quero estar igual a fulana lá, que tem agenda cheia, que tarará. Para, tudo tem o seu tempo, tudo foi uma construção. Aquela pessoa que tá lá na frente, que você gosta, que você vê que atende bem, que tem agenda cheia, que tá trabalhando, ela começou igual você, com 0. 000, tá? Eu comecei com 000. E tudo que eu tô passando pra vocês aqui nessa aula de hoje é o que eu fiz e que eu faço até hoje pra conseguir me manter no mercado, pra conseguir me destacar, pra conseguir ser valorizada, enfim, e tudo isso. Então eu tô passando aqui pra você tudo isso, tá? Então se você não pegou, você volta depois e assiste tudo de novo, hein? Então assim, essas pessoas, não se compare a essas pessoas para que você seja ela agora. Busque essas pessoas como inspiração para você. Se inspire nessas pessoas, trabalhe, se dedique, para que você consiga o seu destaque, para que você consiga a sua valorização aí, tá bom? E o dinheiro e o destaque, isso tudo que tá para chegar vai ser uma consequência de uma boa base, de uma boa estrutura que você fez. Não tem como ter um bom... não tem como você ser valorizada, como você ter destaque, sem você construir uma base. Não tem como. Você precisa de uma estrutura sólida para você crescer em cima daquilo ali. Tá? Então, é muito importante essa parte aí. Então, não vamos nos comparar com outros profissionais. Vamos pegá-los como inspiração, construir uma base sólida ali. Então, de fato, a gente levantar essa casinha que a gente está construindo para buscar esse destaque, essa valorização e o principal de tudo, a nossa transformação profissional através do sono infantil aí, que é super possível, tá? Então, aqui eu passei para você por o que você tem que fazer, por onde tem que começar, na verdade, né? Então, passei tudo que você tem que fazer depois de um monte de informação, é por onde eu começo. Então, é isso que eu falei.
estudar a área do mercado materno-infantil, buscar profissionais que você tenha como referência, seguir o que eles estão falando, fazer curso para que você tenha conhecimento técnico. É muito importante você estudar, não desistir nas primeiras dificuldades. Se você não sabe fazer uma coisa, aprenda a fazer, simples assim. E não se compare com profissionais que estão no mercado há muito mais tempo, porque que você acha que em 2 meses você vai estar igual, porque esse profissional começou da base zerada ali também. Foi uma construção. A partir do momento que você começar também a fazer essa base sua, eu tenho certeza que você vai conseguir crescer um prédio em cima de tudo aquilo ali, ter o destaque, a valorização que você precisa, tá? Mas essa base precisa estar pronta. E pegue essas pessoas e tenha como inspiração na sua vida, ok? Então tá. E agora, Dani? Quando que eu devo começar tudo isso que você falou? Eu começo quando? Semana que vem? Não, você começa hoje, tá? Você vai começar isso hoje. Então, como que eu vou começar tudo isso hoje? Primeira coisa, anotou tudo que eu falei? Se você não anotou o que eu falei, você volta e assiste essa live, pega papel e caneta e anota tudo que eu falei. Tem muito conteúdo que eu passei pra você aqui, tá? Então, você pega, anota tudo que eu falei e começa a colocar em prática. Começa a colocar em prática hoje. Se você assistiu tudo, já tem coisa que você pode começar a fazer hoje. E se você não assistiu, a sua lição é voltar e assistir hoje ainda essa live inteira com papel e caneta para você anotando tudo que eu passei para você, tá bom? Estude todos os pontos que eu passei e coloca a mão na massa. Começa a fazer porque ninguém vai fazer por você. Eu tô aqui entregando para você um conteúdo super valioso de como que eu faço, o que eu faço para conseguir estar no mercado, para conseguir ter agenda cheia de clientes, para conseguir me destacar, para ter a valorização dos meus clientes, de outros profissionais da área. E você tá com toda essa informação aí na sua mão agora e é só você começar a colocar em prática, tá bom? Bom, vou aproveitar aqui então e falar para vocês, para que vocês coloquem aí na sua agenda já, que toda segunda-feira às 15 horas e quinta-feira às 7 horas tem uma live para você com conteúdo aqui super especial, exclusivo, sobre como transformar a sua vida profissional através do sono infantil. Então, se você busca essa transformação na sua vida, você precisa assistir as lives e me acompanhar aqui no Instagram, segunda-feira às 15 horas e às 19 horas na quinta-feira, que eu sempre trago conteúdo bem especial aqui para vocês. Além disso, na sexta-feira a gente tem um quadro que chama de Frente com Profissionais de Sucesso, porque eu venho aqui e falo para vocês sobre essa transformação maravilhosa que aconteceu comigo, que aconteceu com centenas de pessoas. Mas quem são essas centenas de pessoas, né, Dani? Então, toda sexta-feira tem entrevistas com profissionais que, né, já estão atuando, enfim, que se capacitaram aí comigo e que estão atuando no mercado, que tiveram as vidas transformadas através do sono infantil. Então, inclusive, se você voltar no Instagram lá, puxar as postagens mais antigas, você já começa a ver algumas entrevistas que já estão postadas. E toda sexta-feira sai uma especial aí, para que você consiga ver com seus próprios olhos o que eu tô falando, né? Porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você realmente ver outras pessoas que tiveram essa transformação. Então, vale muito a pena de sexta-feira você acompanhar esse quadro que a gente tem que ir de frente com profissionais de sucesso. Certo? Bom, gente, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que eu passei pra vocês. Eu preparei com muito carinho e coloquei bastante coisa bem valiosa aqui. Então, quem não assistiu, volta pra assistir, tá bom? A live vai ficar gravada. Ó, não é pra começar amanhã, é pra começar hoje. A sua transformação profissional através do sono infantil, ela começa hoje, agora. Pega papel e caneta se você não assistiu essa aula. Começa a colocar tudo em prática. Deu certo para mim, deu certo para centenas de mulheres e profissionais aí, desde profissionais da área da saúde que agregaram, né, o conhecimento do sono em seus atendimentos, desde mulheres em transição de carreira, né, que fizeram uma transição de carreira, que não estavam satisfeitas com o que tinham e agora estão, porque estão trabalhando com sono infantil, e mães que tiveram filhos, passaram por privação de sono e que querem de fato ajudar outras mulheres a terem qualidade de vida e serem bem remuneradas para isso também. Tá bom? Então, todo mundo teve essa transformação linda através do sono infantil e você pode ter também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Se puder, compartilha, manda a live para outras pessoas, para outras mulheres que vocês acreditam que estão buscando aí transformação profissional, que estão buscando transição de carreira, que precisam agregar algo novo ao seu atendimento na área do cuidado materno infantil e que precisam saber o que elas devem fazer para ser destaque e ter a valorização que elas querem na área do cuidado materno infantil, porque é justamente o que eu falei aqui para vocês hoje, tá bom? Então, beijo, boa noite para todo mundo e até a próxima.